Irmãos, aproveitar, quem que está aí dá para colocar, você está com a internet ligada? Mais ou menos? Vê se consegue colocar aí bfo.com.br para mostrar para os irmãos o nosso site. Que muitas pessoas nunca abriu o site da igreja, né? Eu sei que a maioria já viram, visitaram, mas a gente tem um site muito bonito, bem estruturado. Precisa, é lógico, de irmãos com dons aí para nos ajudar a trabalhar mais o site. Mas veja se consegue abrir. Por que eu estou falando? Domingo passado, o pastor Rodrigo trouxe uma mensagem muito interessante aí, falamos do Apocalipse. E eu lembrei aos irmãos que no dia 31 de julho, eu havia pregado sobre a carta, a primeira carta que João recebeu, a revelação de Jesus, né, das 7 igrejas. Nós pregamos sobre a carta da igreja de Éfeso. Então o título da mensagem era: Deus pode remover a igreja? Então, talvez o título não vai lembrar muito com relação à carta, mas então, se você assistiu a mensagem, a pregação, bem, se você não teve a oportunidade, eu sugeri que você visitasse o site para poder ver que todas as pregações da nossa igreja, olha só, estão lá. Se você quer indicar ela a um amigo, pede para ele entrar no site. Inclusive, nós temos o domínio da Igreja Batista.online, você sabia? Qualquer pessoa no mundo inteiro escrever Igreja Batista.online vai indicar para ibfo.com.br. Então, nós estamos assim, tentando trazer outros domínios mais interessantes, mas também não adianta a gente ter o domínio se nós não tivermos assim pessoas aqui na igreja para fazer, né, povoar o nosso site, colocar lá assim tantas coisas abençoadas de Deus que nos permite fazer aqui. Bom, e o que eu queria mostrar o site, na hora que conseguir, a gente vai eventualmente ainda mostrar hoje. Mas se você não conseguir ver hoje, entra lá ibfo.com.br. Tem lá palavras. Aí em vídeo, né, estudos, está bem organizadinho. Dá uma oportunidade para você ver as palavras passadas, estão todas lá. Como eu combinei, o Senhor já tinha colocado no meu coração estar falando hoje da segunda carta das 7 igrejas, né? Falando da segunda carta que foi para a igreja de Esmirna. Pastor, nós vamos falar de Apocalipse, vamos, mas assim, mas muito tranquilo, que é uma mensagem muito contemporânea. Irmãos, você sabia que todos os apóstolos, a maioria dos apóstolos foram mortos? E João, aquele apóstolo que era o amigo do peito de Jesus, que estava sempre, né, apoiado no peito de Jesus, sempre chegado, deu-se um propósito tão especial para o apóstolo João, que ele morreu na velhice, sabia? Que foi o único que morreu de morte, vamos dizer assim, natural, né? E aí, e tentaram matar, né? Satanás tentou ceifar a vida de João, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E como eles não conseguiam matá-lo, né? Aí colocaram ele numa ilha bem isolada, a ilha de Patmos, né? Já numa certa idade, para que ele ficasse lá, para que não tivesse contato com a civilização, para não fosse bênção para aquelas pessoas. Mas era tudo plano de Deus, né? Colocar na ilha de Patmos, aonde Jesus trouxe ao apóstolo João a revelação do livro de Apocalipse. Então, olha só, assim como Moisés recebeu de Deus a direção para escrever o livro da lei, que tem lá Gênesis, né? Estava no começo. João, né, teve o privilégio de ter assim uma visão de Jesus, conforme foi pregado domingo passado, que eu não vou entrar nessa parte, onde Jesus falou assim: escreve aí. E ele começou escrevendo 7 cartas às 7 igrejas. Irmãos,
você sabe que a palavra do Senhor é viva. Então, aquelas cartas, se você tem condições de você examinar, assim, à luz da época, mas também trazendo para hoje, inclusive Apocalipse, como é o livro da Revelação, nós temos muitas coisas que ainda estão se cumprindo, né? Então, o livro de Apocalipse é interessante. Muitas pessoas têm medo é um livro assim, trágico, mas, irmãos, é a pura verdade daquilo que está por acontecer, e é muito bom que a gente saiba, né? Então, eu já falei aqui para os irmãos, que Jesus veio, e ele, segundo a pregação que o pastor Rodrigo até lembrou no domingo passado, Jesus está passeando entre as igrejas, Jesus está vendo o que está acontecendo, e Jesus fala, olha você. Então, se você lê Apocalipse, você vai ver as 7 cartas que está ali no capítulo 2, começa ali Éfeso, Esmirna, depois nós vamos ver Pérgamo, e tem outras cartas. Jesus sempre ele tem assim, nessas revelações que ele escreve, fala assim, escreve ao anjo da igreja X. Ele tem assim, as cartas normalmente tem assim um elogio, uma repreensão, e depois ele traz uma recompensa ao que vencer, né? Então vocês vão ver que é mais ou menos a mesma direção. Irmãos, abra comigo então a palavra de Deus em Apocalipse 2. Nós vamos ver do verso 8 a 11. Como eu disse, as cartas normalmente às 7 igrejas tem assim um momento de elogio, conheça a sua boa obra, eu sei que você tem feito coisas boas, mas porém, contudo, né? Então sempre tem assim, elogios e a repreensão, e depois corrija isso, não é uma dica, né? E Jesus está passeando pelas igrejas, está vendo perfeitos, porque nós não somos perfeitos mesmo, né? E dando dica para nós, porque Deus nos ama tanto, e Ele traz a revelação para aquele que tem ouvido ouvir, né? Então, agora só que quando nós vamos ver aqui a carta para a igreja de Esmirna, vocês vão ver que não tem nem elogios nem repreensão. Todas as cartas têm elogio e repreensão. Para Esmirna é uma carta diferente. Por quê? Porque é uma igreja perseguida. É uma igreja que está vivendo um momento de tragédia. Ela não tem obra. Não tem obra para se falar, olha, conheça as suas boas obras, nem as suas más obras. Por que não tem obra? Porque a obra deles é sobreviver. Uma igreja de perseguida, então nós vamos ver, né, o que tem isso a ver com o nosso tempo. Tem muito a ver com o nosso tempo. Então, Apocalipse 2, do verso 8 em diante. Todo mundo achou? Então, vamos lá. A palavra diz assim, no verso 8, carta à igreja em Esmirna. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna, 2 pontos. Isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação, a tua pobreza, apesar de serem ricos, e a blasfêmias dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Feche seus olhos, mesmo sentado, curva a sua fronte, e em reverência a Deus, vamos agora orar. Pai, é em nome de Jesus que nós oramos. Pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor venha até nós, que o Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações. E eu me entrego plenamente à direção do Espírito Santo para que o Senhor use-me, para que a revelação dessa palavra tão grandiosa, Pai, seja feita com clareza, Senhor Deus. Venha trazer a nós a tua revelação que já foi dada no livro de Apocalipse, mas agora, Senhor Deus, que o Espírito Santo venha ministrar em nossos corações,
eu repreendo agora todo espírito de dispersão do nosso meio, que a nosso ouvido, nossa atenção seja para a Tua palavra, porque o Senhor é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, então a Tua palavra é o próprio Senhor em nosso meio, e a Ti toda a nossa reverência, Pai. Nós Te agradecemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, quando você lê essa passagem aqui, como é que Jesus se apresenta? E cada vez que ele escreve, ele se apresenta de um jeito. Jesus começa dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele, né, no verso 8, diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Jesus está falando, se apresentando: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Não te aflijas, não te aflijas, conheça a tua tribulação, sei que vocês estão passando dias difíceis, mas não te aflija. Por quê? Porque o pior que pode nos acontecer é alguém tirar a nossa vida. E Jesus falou assim: ainda que morras, viverás. Então Jesus já entra para uma igreja que está vivendo uma realidade de uma perseguição assim, onde o maior número de mártires foi nessa época. Vocês sabiam que, se contarmos as pessoas que foram mortas, perseguidas por ser seguidores de Cristo, é um total, os historiadores fizeram assim um levantamento, que dá uma média de 167 mil pessoas por ano. É muita gente. E um total de 70 milhões de pessoas já foram mortas porque seguiam a Cristo. Poxa, pastor, mas nunca vi falar. É maior do que muitas guerras, né? Então, uma guerra assim, movida por Satanás, né, contra a obra de Deus. Irmãos, então você sabia que ainda hoje nós temos países que têm a perseguição às igrejas cristãs? Por exemplo, a Malásia, a Indonésia. Eu alistei aqui alguns países que predominam outras religiões, principalmente os muçulmanos, né, que estão crescendo um número bem grande. Então, nós temos aqui a Malásia, a Indonésia, o próprio Egito, a China. São países que têm a perseguição às igrejas. Então, nisso aí, você fala o seguinte, né? Mas existe. Tem um ministério que você já deve ter visto falar de portas abertas. Porta? É isso mesmo. Faz tempo que eu não recebo o material dele. Portas abertas, que fala da igreja perseguida. Inclusive, nós comentamos recentemente que quase que o nosso país vizinho, a Bolívia, né, tornou-se uma realidade por conta da lei que o presidente tinha aprovado no Congresso e que voltou atrás, que estavam assim entrando para valer contra aqueles que estivessem seguindo, lendo uma Bíblia, seguindo a Cristo, né? Então, nós estamos falando aqui que Deus, Ele tem olhado para as igrejas. Jesus veio e escreveu uma carta para cada igreja. Para Esmirna, Ele não falou de obra, Ele não falou das boas obras dela, daquilo que ela está fazendo com obra, não, porque você chega no lugar onde as pessoas estão morrendo, sendo perseguidas injustamente. Então Jesus veio para consolar, trazer uma palavra de consolo. Falou: fica tranquilo, porque eu sou a ressurreição e a vida. O máximo que eles podem fazer é tirar a sua vida. Falei: pastor, nós somos tão apegados à vida, para vocês verem a experiência dos irmãos de Esmirna. A palavra Esmirna significa mirra, que significa sofrimento, angústia, sofrimento. Então, o próprio nome já tem uma representação, né, daquilo que nós falamos. Então, a Malásia, a Indonésia, eu esqueci de falar, a Argélia também, né? É um dos países que estão nessa lista aí. Tem um testemunho que eu conheci de um pastor de uma igreja cristã lá no Cairo, capital do Egito, que é uma igreja de 7 mil membros.
Olha, quero dizer para vocês o seguinte, que mesmo com essa perseguição, está crescendo o número de muçulmanos que estão convertendo-se ao cristianismo. A obra de Deus está crescendo, independente daquilo que Satanás tem feito, para tentar segurar a obra de Deus. Ele não consegue segurar. Tem uma igreja de um pastor lá no Cairo, uma igreja cristã, de 7 mil membros, que esse pastor tem 32 condenações contra ele. Pelo islamismo, né? Pelo pessoal. Vocês lembram que uma vez que um escritor, não me lembro se era em inglês, que escreveu alguma coisa contra a religião muçulmana, e eles juraram um ayatolá lá, qual que for, não me lembro, jurou ele de morte, que se ele entrasse, tinha autorização para matar ele, que as pessoas lá, as pessoas da religião ofendida, tinha salvo-conduto para matar. Esse pastor que eu estou falando aqui, ele tinha 32 sentenças de morte, condenações por ser uma pessoa que afrontou os costumes deles lá, foi assim, só pelo fato de ser cristão. Então, esse pastor, ele sai de casa todos os dias, pelo menos, eu não sei se do tempo que foi o ano passado, isso foi o testemunho, não sei se ainda ele está vivo hoje, mas todo dia ele sai de casa sem saber se vai voltar. Por quê? Tem 32 condenações gratuitas lá pelo islamismo, lá, para que tirem a vida dele por conta de que ele é uma pessoa que ofendeu lá os costumes. Muito bem. Então, irmãos, eu falo para vocês o seguinte, né? Você vai falar assim, mas pastor, né? Nós vivemos aqui num país tão tranquilo, mas você não sabe a luta que existe contra a obra de Deus. Talvez a gente não conheça aqui no Brasil em termos de fatos, vias de fatos, mas você sabe a luta que é para você vir à igreja. Você sabe a luta que é para trazer uma pessoa que precisa de Deus para a igreja. Não é fácil, né? Mas glória a Deus, que Deus é maior, né? E os planos dele não se frustram. Irmãos, 2 Timóteo 3:12 diz assim: ora, todos quantos querem vir piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu vou repetir. A palavra está clara. Todos aqueles que quiserem vir piedosamente em Cristo serão perseguidos. E é uma pura verdade. Talvez você vai se lembrar, no dia que você falou para sua família que você agora era cristão, igreja evangélica, que você era crente, o mundo quase caiu, né? Eu lembro um irmão meu, né, que quando eu falei que nós fomos batizados, a reação dele foi tão assim espontânea e interessante que ele deu um murro na mesa. Quando nós falamos para ele assim, olha, nós fomos batizados, né? Agora somos cristãos, né? Batizados pelas águas. E ele deu um murro na mesa, ele falou assim, olha, você faça o que você quiser, mas não me venha. Foi calma, né? Então, você não imagina, tem pessoas que se ofendem, acha que é uma ofensa, uma traição, mas nós estamos falando do mesmo Deus. Mas só que o diabo é sutil, então nós estamos falando aqui que, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Por quê? Começar pelos amigos, que costumavam ir para certos, né, lugares que você já não vai mais. Aliás, eu comentava com o irmão Aldo ontem na vinda de Sorocaba, né? Falei, irmão Aldo, você já viu um vídeo, que eu recebi um vídeo interessante, de uma reportagem de um programa de Roda Viva, não sei de que canal, que tinha lá no centro uma mulher de um fundador de uma escola de samba, não sei se era Mangueira ou Salgueiro, uma coisa assim. Não tinha um... Bom, não vou lembrar o nome. Mas a hora qual que era o assunto sobre carnaval? Ela reclamando e o pessoal, né, conversando sobre aquela preocupação dela. Falou assim, olha, nós estamos com uma crise. Como assim?
a escola tem lá várias fantasias que nós resolvemos comprar para os membros da escola, não precisar investir o dinheiro e tal, já ter uma fantasia. Agora nós temos uma fantasia, e depois que instalaram aquelas igrejas lá na favela, os irmãos, as pessoas tais que estão indo na igreja não querem mais usar as fantasias. Foi uma glória, né? Eu pensei, será que eu estou entendendo direito? Esse vídeo eu vou repassar depois para vocês verem, é interessante. Aí a pessoa fala assim, como assim? Nós estamos com um problema, o samba está com um problema, porque essa igreja, essa seita, né? Não, olha, um absurdo, o fulano, mestre Sala, que cresceu aqui, né? Era uma pessoa que era orgulho da escola, já não quer mais sair, usar aquelas fantasias, tudo por causa da igreja. Aí alguém lá da roda lá falou assim, então nós temos que tomar uma providência com essas igrejas. Não, mas elas estão lá, não vão sair de lá, né? E aí nós é que estamos com problema. Eu falei, glória, né? Ainda tem gente, né, boa, né, que estão sendo tocada pelo Espírito Santo para saber o que é santo e o que é profano, não é verdade? Mas irmãos, os irmãos de Esmirna, né? Eles viveram a pior fase de perseguição da igreja. Por isso que Esmirna é uma igreja assim, conhecida como a igreja perseguida. Viveu na época em que os cristãos eram gratuitamente crucificados. Havia um ódio, porque eles constaram lá que os cristãos eram assim grandes inimigos do Estado, que eram causadores de transtornos e que, inclusive, como o pastor Rodrigo citou aqui domingo passado, que acusavam os cristãos de terem posto fogo em Roma. Quando o próprio imperador é que tocou fogo em Roma. Mas os cristãos, eles eram acusados de ter dado grande prejuízo. E os romanos ficavam, então, com raiva dos cristãos. E a pena de morte lá era a pena de morte cruel. As pessoas eram penduradas nos postes, nas vias públicas, para poder desincentivar as pessoas que quisessem seguir o cristianismo. Olha lá o que vai ser com você se você seguir essa religião, para desestimular. Então, e as pessoas estavam ali sendo perseguidas porque não queriam renunciar a Cristo. Então, irmão, imagina você que eram assim, para a alegria das pessoas, eram feitos assim, olha, vamos iluminar Roma. Se você assistir aquele filme que eu sugeri, que está no Netflix, que é a Redenção de Pedro, que conta a história do imperador Nero e Pedro, né? Que ele depois no final, ele vai ser crucificado, porque ele não quer renunciar a Jesus, e aí ele fala, olha, mas eu não quero que me crucifique como Cristo, porque eu não sou digno. Me crucifique de ponta cabeça. Então, assistam esse filme, é muito interessante. É assim, retrata com muita veracidade da Bíblia, porque tem algumas coisas que são dramaturgia que fazem, mas vale a pena. Então, ali nós vemos o seguinte, o Nero falou assim, olha, olhando assim a paisagem, falou assim, olha, você sabe que eu acho que Roma poderia ficar mais iluminada? Eu tive uma ideia, se a gente colocasse um cristão em cada esquina, num poste, e tocasse fogo, essa cidade vai ficar bonita. E foi assim que fizeram. Então os cristãos, meus irmãos, eles eram assim, levados à morte cruelmente, e a proposta era renunciar a Cristo, e eles eram fiéis até a morte. Então por isso que Cristo vem falar para ele, eu sou a ressurreição e a vida. Então eu sou aquele que é o primeiro e o último, aquele que é a ressurreição e a vida. Eu estive morto e revivi. Então, se os cristãos entenderam essa mensagem, falou assim, olha, não me importa que vão tirar minha vida,
Cristo vai me fazer vivo novamente. Então isso é muito importante. Então nisso aqui, a gente vê o quanto eles sofreram, foram jogados muitas vezes, aí enchiam o coliseu de pessoas para assistir lá em um teatro, e eles eram expostos lá aos leões. Prendiam os leões há mais de 2 meses sem comer, e quando eu colocava aquele monte de cristão lá na arena, soltava os leões. E teve uma vez lá que o historiador conta que eram tantos cristãos que os leões ficaram com medo, e eles precisavam atiçar os leões para os leões virem contra ele. Mas os cristãos não tinham medo, porque eles sabiam que Jesus estava ali com ele, e eles cantavam um hino de vitória. Irmãos, a igreja de Esmina nos constrange, né? A gente fala que nós temos sofrimento, né? Perseguições, mas nós não imaginamos o que é o sofrimento, o que é a perseguição. E aquelas pessoas eram firmes, né? Por mais que a coisa estava feia, eles não renunciavam à fé, estavam firmes. Então, nisso aqui, eu quero que os irmãos comecem a refletir a mensagem dessa noite. Isto nós chamamos de realidade espiritual. A igreja de Esmina nos constrange a pensar o seguinte: o que eles passaram, que eles viam a morte à sua frente e não renunciavam à fé. E não renunciavam a Jesus como o seu caminho único, né? Então, esses irmãos, eles foram firmes até o final. Eles estiveram fiel até a sua morte. E muitas igrejas, às vezes, hoje, né, trazendo para a nossa realidade, nós vemos uma realidade assim, quando a gente fala de realidade espiritual, o que nós vemos? Muitas igrejas cheias de pessoas, como foi dito aqui pelo pastor João, que venham comprar, né, que venham buscar bênçãos, mas muito poucas estão preocupadas no Senhor da bênção, não é verdade? Então, quando está lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Jesus está falando à igreja: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Irmãos, para nós pensar um pouquinho, né? Isso nos faz lembrar a história de Zaqueu. Que Zaqueu queria tanto ver Jesus, que ele subiu numa árvore. E quando Jesus vinha vindo lá, Jesus viu Zaqueu lá em cima da árvore e falou: Zaqueu, desce daí que hoje eu jantarei com você lá na sua casa. Jesus está falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. O que nós estamos falando? Que muitas pessoas que vêm à igreja, muitas igrejas, que é a realidade mais clara possível, vai lá para buscar a bênção, mas não o Senhor. Então, é natural que as pessoas queiram o Salvador, aquele que vai ajudar nas suas finanças, que vai ajudar a resolver um problema de relacionamento, aquela pessoa que vai lá buscar lá uma direção na sua vida, aquela que está com problema de uma enfermidade. Mas Jesus falou o seguinte: eu quero ser mais do que o seu ajudador, mais do que o seu salvador, eu quero ser o seu Senhor. Me leve para a sua casa. Olha só, Jesus está falando: eu estou à porta e bato. É mais ou menos a mesma proposta que ele fez para Zaqueu: hoje eu quero ir na sua casa. Se Jesus estivesse falando aqui para a igreja: olha, irmãos, você estava pedindo isto e aquilo, e eu quero ir na sua casa, quero jantar com você hoje. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que falam assim: olha, eu vou pensar. Eu vou pensar. Por quê? Por que você vai pensar? Porque não sei se fica bem eu levar Jesus para minha casa. O que ele vai falar quando ele olhar a minha casa? Aqui na igreja, todo mundo é bonitinho. Todo mundo vem, senta direitinho, perfumadinho, né, tudo bonitinho, mas
Às vezes, quando nós falamos assim, vamos lá na sua casa, as coisas mudam. Por quê? Mas já pensou Jesus vindo na minha casa e perceber o jeito que eu falo com minha esposa, com meu marido, com meus filhos? Ver o jeito como eu organizo a minha casa? Ah, melhor dar um tempo, Jesus, espera um tempo. Eu não estou preparado. Irmãos, é verdade. As pessoas, o que Jesus fala é o seguinte: olha, eu não quero só consertar a sua finança, eu não quero só consertar um problema hoje, eu quero consertar a sua vida. E é isso que Jesus quer fazer melhor, porque a palavra está clara lá, quando ele dá, o próprio Jesus fala das 10 virgens. Vocês lembram lá em Mateus 25? Diz lá o seguinte, que haviam 10 virgens, nós lembramos isso aqui domingo, ontem eu citei lá em Sorocaba também. Haviam 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. As virgens prudentes estavam com seu azeite bonitinho, preparado, com reserva. Jesus, o Senhor poderia demorar, mas ela poderia se demorar que ela estava preparada. Porque ela sabia que o Senhor ia vir, não sabia a hora, mas ela estava preparada. Mas as insensatas não. As insensatas estavam cuidando dos seus interesses e não estavam preocupadas se Jesus ia voltar ou não. E Jesus voltou. E está lá no 25:17, diz que chegou a hora, aquelas virgens insensatas acabou o azeite, elas foram comprar. Enquanto elas tinham ido comprar, o Senhor chegou e as que estavam lá entraram, ele entrou e pum, fechou a porta. E agora? Fechou a porta que nem o Enem. Então, fechou o portão do Enem, né? Todo mundo que tem experiência vê na televisão. Chegou 1 minuto atrasado, tchau, perdeu. E aquelas insensatas chegaram lá, porta fechada. O Senhor falou assim, o que foi? Ela falou assim, olha, nós estamos aqui, que chegamos atrasados. Falou assim, olha, eu não vos conheço. Não vos conheço. Irmãos, eu falei para vocês, né? Existe uma preocupação muito grande, o próprio Jesus falando às igrejas, que a qualquer tempo ele pode voltar, ninguém sabe o dia nem a hora, e nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar olhando aquilo que está fora do prumo, né? Nós temos aqui o prumo do Senhor, né? Faz tempo que eu não uso ele aqui, ó. Que Deus coloca o prumo na nossa vida e ele bate o olho em nós, ele sabe aquilo que está torto. E você também, se você pedir ao Espírito Santo, ele vai falar para você o que está torto na sua vida. E Jesus falou o seguinte, eu quero que você me tenha como Senhor e não apenas como Salvador. Eu não quero só resolver o seu problema A, B ou C. Eu quero que você me leve, assim como no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. O governador admitiu que ele estava incapaz de governar o estado. Então, teve uma reunião com o governo federal, e o governo federal instituiu uma intervenção federal. Pleno poder para aquele general, Braga Filho, Braga Neto, agir para fazer o que precisar ser feito. E o que Jesus quer é isso. Entrar na minha e na sua vida e você dar carta branca para ele, falar o que precisa ser feito. Ele não quer tirar a sua vida, pelo contrário. É isso. Jesus tem querido muito ser o nosso Senhor, né? E as pessoas só querem Ele como Salvador. E aí, eu comentei com vocês, né, que eu gosto de olhar assim aquilo que está na Bíblia, olhar assim em filme, em série, o que for, que me ajuda a entender, fazer uma análise eu sou uma pessoa muito visual. Tanto é que quando eu vou escrever, falar com alguém, eu tenho que ter uma folha de papel na frente para eu ir montando os exemplos. E quando eu assisto um filme bíblico, né, e eu vou vendo aquilo que está de acordo com a Bíblia, vou entendendo a circunstância, vou vendo o cenário, e eu vendo lá o seriado de Apocalipse na Record, e eu estou vendo aqui o seguinte, o que aconteceu? Que a igreja de Jesus foi arrebatada. E o que está acontecendo agora é as pessoas que não subiram com a igreja
E o que acontece? O que vem por aí, é disso que nós estamos falando. Você tem dois problemas. Jesus está falando, eu vou voltar a qualquer momento para chamar a igreja. E se você não subir, você não vai estar comigo lá nas nuvens, tudo bem, mas o pior não é isso. Além de você perder a oportunidade de subir com a igreja do Senhor, também existe o fato de que o que vem depois, esse mundo aqui vai ser destruído. Perseguições. Se você está falando que a igreja de Esmirna era uma igreja perseguida, você não viu o que vai acontecer com quem ficar quando Jesus voltar. O que a Bíblia fala? O primeiro cavaleiro já saiu, segundo a Record lá, né? Que é o cavaleiro branco que traz a paz. Uma paz mundial, aquela bagunça toda, vão unir todas as religiões, muçulmano, e aqueles que ficaram, se achava cristão, mas não subiram, né? Querem unir todo mundo. Mas depois, as coisas começam a esquentarem. Ele já está preparando a marca da besta para controlar a vida de todo mundo. Irmãos, quantas dessas coisas já não estão sendo desenvolvidas hoje? E que lá atrás, quando a Bíblia foi escrita, alguém falou assim, isso não existe, nem pensar. E já estamos vendo a realidade acontecer. Então, o que nós estamos falando? Que Jesus está vindo a qualquer tempo. E a palavra do Senhor é um alerta para nós que ainda não veio. Aquilo que está passando na televisão é só um cenário do que vai acontecer para a gente acordar e falar, eu quero estar com Jesus no dia que Ele chamar a igreja. Eu não quero ficar. Eu não quero que ninguém da minha família fique. Então é uma responsabilidade muito grande. Irmãos, o que estamos falando aqui? Tem um país, eu vi um livro, fala de um acontecimento num país muçulmano, muito interessante. Diz que estava lá num país desses aqui que a igreja é perseguida, a igreja cristã estava reunida, um culto acontecendo, de repente a porta se abre e entra um grupo de pessoas com metralhadora na mão, e deram o tiro para cima e falou o seguinte, encapuçados, falou o seguinte, agora eu quero saber aqui quem é que é o seguidor de Cristo que vai morrer. Mas se você renunciar a Jesus, a porta está aberta para você sair. Então, pessoal, mais de 10 pessoas lá armadas de metralhadoras invadiram a igreja e falou, olha, quem quiser ainda pode salvar a sua vida. Pode renunciar a Jesus, nós vamos deixar embora e vai continuar vivendo. E quem não quiser, vai ser a hora. Aí diz que a igreja foi saindo, e foi saindo, e foi saindo. Diz que ficou lá umas meia dúzia. Depois que ficaram essas meia dúzia, ninguém mais renuncia a Jesus? Não? Então tá. Aí eles tiraram o capuz e falou assim, nós somos cristãos, igual vocês. Nós queríamos participar com verdadeiros cristãos, aquele que não renunciaram a Jesus. Agora continua o culto, que agora sim vai ser uma igreja de adoradores. Irmãos, eu fico pensando, com a igreja do jeito que nós vimos hoje, pessoas que por qualquer coisinha, eu não quero mais saber desse Deus, né? Você acha que precisa de homens com metralhadora para as pessoas, qualquer coisinha? As pessoas estão falando, eu não quero mais seguir esse Deus porque eu orei, a esse Deus porque eu orei, e Ele não me deu aquela promessa que eu esperava. E eu não quero seguir mais esse Deus porque eu fiquei lá na igreja, não me deram a oportunidade, eu que me esforcei, né? Por qualquer coisinha as pessoas estão virando as costas, negando a Jesus. Você já pensou se isso acontecesse aqui no Brasil, né? O que aconteceria? Não precisar de metralhadora, né? Então a nossa realidade, essa é a realidade espiritual. Até que ponto que você vai falar o seguinte, a minha vida ou Jesus? E eu queria dizer para você que isso está na palavra. Eu não estou trazendo aqui um exercício de maluquice, não. Está lá, e abre comigo lá em Mateus 16, de 24 a 27. 16, 24 a 27.
Olha o que Jesus disse ao seu discípulo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pense nessa palavra. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. Não é muito parecido com o teste da metralhadora lá dos caras fizeram? E Jesus colocou na palavra. E isso aqui, irmãos, aí sim é conosco. Essa realidade da metralhadora, graças a Deus, não é no nosso país. Mas a palavra é agora. Quantas e quantas vezes nós falamos assim, eu perder minha vida para fazer a obra de Deus, sou muito novo ainda. Né? Você já ouviu essa frase? Eu já vi muito. Eu ir na igreja todos os dias, também ninguém fala, né? E todos os dias. Mas para ver uma vez, um domingo por mês, tem pessoas que é difícil de vir. Então, o que nós estamos... Qual o nosso comprometimento com Deus? Quando nós entendemos que a nossa vida é mais importante. Então, por isso que a palavra é muito clara, que Jesus fala, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Por quê? Porque o perdê-la-á é a questão da prioridade. Quando nós temos assim, coisas importantes para fazer, e às vezes uma coisinha desse tamanhozinho, sem menor significado, fala assim, ó, para mim não dá. Quantas vezes, eu não sei quem, pode ter acontecido aqui, a gente falar assim, olha, vamos ter uma reunião tal dia, para mim não dá. E tal dia, também não dá. E tal dia, também não dá. Aí o que dá? Ah, não sei, vamos pensar em 2019, será que eu tenho agenda para Deus? Irmão, quando a gente... Eu estava lá em Sorocaba sábado passado, eu falei para eles o seguinte, irmãos, pensa... Eu não estou querendo falar isso longe de mim, né, querer me exaltar, mas eu falei assim, pensa, por que a gente sai de São Paulo... Um sábado, viaja, pega essa estrada com chuva e volta meia-noite, né, irmão Aldo? O irmão Aldo tem acompanhado a gente aí, né? Antes era o irmão Pedro, né? O irmão Aldo tem acompanhado a gente. Fala assim, por quê? Será que eu não tenho o que fazer em São Paulo, em Osasco, com a família? Lógico que tem. Lógico que a gente tem N possibilidade de fazer uma programação interessante. E graças a Deus, Deus tem dado recurso. Eu tenho o imóvel, né, que Deus me deu a bênção, que quando eu me aposentei, de comprar um imóvel de lazer, que eu não consigo usar mais do que 2 vezes no ano. E a minha esposa briga comigo, está pagando lá. Então, mas é por quê? Porque Deus tem um chamado para nós. Eu entendo que eu não estou perdendo a minha vida, pelo contrário, eu estou ganhando a minha vida. Então, essa negociação com Deus é uma coisa séria. Se você tivesse uma enfermidade, eu vou fazer uma pergunta bem contundente agora. Até ontem na mesa lá no jantar, né, ontem lá em Sorocaba, os irmãos prepararam um banquete lá, maravilhoso. Aí lá na mesa lá com os irmãos eu fiz a seguinte pergunta. Se você tivesse uma enfermidade, tá? Essa enfermidade grave e tivesse assim, a morte poderia acontecer a qualquer tempo. Mas se você tivesse que escolher, assim, a cura do seu corpo ou a salvação da sua alma, se você ainda não tivesse a certeza da salvação da sua alma, o que você escolheria? É lógico que hoje as pessoas
fazem negócio para ter dinheiro, para ter poder. Eles vendem a alma. Eu vou falar para vocês devem conhecer pessoas que fizeram pacto com o demônio, entregando a sua alma literalmente com a entidade demoníaca, para que ele arrumasse uma situação financeira, ou arrumasse uma situação, enfim, poder, dinheiro. As pessoas não têm noção do que é perder a sua alma. Por isso que Jesus fala assim: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que é eterna? Não é verdade? As pessoas, falam a verdade, assim, conscientemente, as pessoas não estão muito negligentes na sua condição de responsável, de pensar que é aqui nessa vida que nós semeamos para a vida eterna? Que faz negócio com aquele primeiro que oferecer uma vantagem, não importa o quanto você vai ofender a Deus, e depois você vai precisar de Deus, e a hora que você bater lá, Ele pode falar: nunca te conheci. Irmãos, é uma falta muito grande de responsabilidade nossa, quando nós não avaliamos o que é essa passagem bíblica. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta eu ficar fazendo negócio e multiplicando meus bens? E para quem vai ficar isso depois? Você vai levar? Por isso que Jesus fala assim para aquela igreja de Esmirna: conheço a sua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Irmãos, a igreja de Esmirna, além de perseguida, era uma igreja de uma cidade de 60 mil habitantes. 1/3 daqueles habitantes eram cristãos, mas era uma cidade, uma igreja pobre, uma igreja perseguida. E pelo fato deles serem inimigos do Estado, eles eram marginalizados. E Satanás, já desde aquela época, já sempre usou a estratégia de calúnias para poder prejudicar a igreja de Cristo, os seguidores de Cristo. Eles inventaram 6 calúnias. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor, eles falavam o seguinte: aquela seita, que eles chamavam a igreja de Jesus de seita, eles são canibais. Eles são canibais. Lá eles falam de comer a carne humana, de tomar o sangue humano, porque nós falamos da carne e do corpo de Cristo, né? Tomar o sangue de Jesus, né? Aquele que não comer e beber de mim, não terá parte comigo. Falou: você está vendo? Esses caras são canibais, né? A outra calúnia que eles levantavam com a igreja: o amor entre o cristão. Como Jesus falou o seguinte, que nisto conhecereis, sabereis que são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, um homem falar que ama outro homem, isso aí é imoralidade. Olha só, essa igreja, essa seita é uma imoralidade, porque eles pregam amor entre as pessoas. Aquilo ali deve ter uma promiscuidade tremenda. Era outra calúnia que levantavam e distorciam totalmente a realidade. A outra calúnia era o seguinte, que a igreja era diabólica, porque destruía as famílias, porque as pessoas deixavam aí de seguir os pais para as festas que eram profanas, e então eles estavam desmantelando a família. Acho que ainda hoje tem pessoas que falam da igreja desse jeito, né? Falam assim: olha, essas igrejas aí destroem as famílias, porque o filho quer ir na igreja, já não mais acompanha o pai para aquelas festas cervejadas, né? Aquelas coisas todas. Outra calúnia que eles falavam, que eram ateus, porque só seguiam a um Deus. E na época, a lei lá, o imperador era Deus, tinha que reverenciar, ter o César como Senhor. E por que os cristãos falavam negativo? Não vamos reverenciar César como Deus? Eles falavam: esses caras são ateus. Mais uma calúnia, porque eles
Para finalizar, acusaram o povo de Deus, né, os cristãos, de terem posto fogo em Roma, quando nós já até falamos aqui, né, que foi o próprio Nero. A calúnia, até hoje, é uma arma que o inimigo usa. Na nossa igreja, ainda, talvez o que alguns vão lembrar, que eu mesmo tive situações que fui caluniado, né? Não vem ao caso explicar o que foi, mas pessoas que eu muito ajudei veio falar absurdo da minha pessoa. Então, calúnias, irmão, calúnias. Então, aquele povo era pobre por quê? Porque eles eram caluniados como inimigo do Estado, como pessoas que estavam ali para destruir o império. E aí havia uma lei, uma sentença que ninguém podia ajudar aquelas pessoas. Ninguém podia dar emprego para eles. Eles não tinham condição de ter uma vida social porque eles eram marginalizados. Então, como é que pode? Você quer abrir um negócio? Não pode, porque você está fora da lei. Você quer ser empregado? Não te emprega porque você está fora da lei. Então era uma igreja pobre, mas Jesus falou para eles: vocês são pobres, mas são ricos, porque o rico é aquele que entesoura no céu. Amém? Não adianta. O que adianta? Jesus mesmo, ele falou que é mais fácil um camelo entrar pelo vão da agulha do que um rico entrar no céu. Não é verdade? Está lá em Marcos 10. Marcos... Bom, aí alguém fala assim: pastor, então quer dizer que para entrar no céu tem que ser pobre? Não. A verdade é, a gente não pode fechar os olhos para a verdade. O que Jesus estava falando é que os ricos são muito difíceis de reconhecer que precisa de Deus. Porque eles já têm tudo. Acham que tem tudo. E são iludidos. Pastor, que história é essa de um camelo passar pelo vão da agulha? Então, quem já conheceu, já estudou o assunto, né? Lá em Jerusalém, as portas da cidade fecham às 18 horas. Fechou a porta da cidade lá às 18 horas, quem chegar depois fica para fora. Mas, para não deixar as pessoas para fora sujeita aos ladrões, sujeita, né, que não teria segurança, eles tinham lá uma passagem no muro que era bem baixa e que passava um homem agachado ainda, né? E aí o que acontece? Que lá chama agulha. Então, os viajantes, os comerciantes, pessoas cheias do dinheiro, que chegavam depois das 18 horas, como é que faz? A porta da cidade fechada, o camelo não passa, só passa ele. E eu vou entrar na cidade e minha fortuna vai ficar para fora? Então eu prefiro ficar para fora com a minha fortuna. E é o que Jesus está falando. As pessoas que têm poder ficam para fora não porque Deus não os aceita, mas porque Ele prefere a riqueza do que entrar para o reino de Deus. Porque Ele não abre mão das coisas que Ele acha que tem valor. Por isso que é mais fácil o camelo passar no vão da agulha do que o rico entrar no céu, porque ele não abre mão de estar com seus valores. É lógico que não estamos generalizando, né? Nós vamos dizer aqui, tem muitas pessoas afortunadas que estão fiéis, né? Mas tem muitas pessoas que falam assim: para que eu preciso ir na igreja se eu tenho tudo? Só que aí esquece a passagem bíblica de que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E depois ele vai fazer o quê? Quando a pessoa morre, o que ele leva? A pessoa, outro dia alguém brincou que ele morre e as pessoas já colocam as mãos dele assim, para mostrar que não está levando nada, né? Se está assim, fala assim, deve estar levando alguma fortuna. Então já põe os dedão dele assim, ó, para ter certeza que ninguém leva nada daqui, né? Então, para que nós vamos ficar perdendo a nossa alma? Irmãos, como é sério essa palavra? Como é sério essa palavra? Que se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Aquele desejo tão grande seu
Você acha que Deus não vai te abençoar? Deus fala o seguinte, que Ele é poderoso para dar infinitamente mais do que você está buscando nele. Só que aquilo que nós estamos achando que é valor, Deus falou assim, isso não tem valor. Mas não tem nada melhor do que você ter um coração livre, alegre, sem culpa. Você está com a consciência tranquila. E naquele dia, você sabe, se Jesus voltar hoje, com a graça de Deus, pela graça de Deus, você está vigilante, você está com o seu azeite preparado e você não está negligenciando a sua salvação. Por quê? Aquele que fala assim, depois eu vou começar a pensar na minha alma. Seu tolo, né? Aquele que ajuntou celeiros e mais celeiros, Jesus falou assim, tolo, amanhã pedirão a tua alma. E para quem será tudo isso? Então, o que vale o homem ficar juntando? Para quem que ele está juntando? Então isso é muito importante, nós entesourarmos o nosso recurso lá no céu, onde as traças não roem, né? Onde o ladrão não rouba, ferrugem não corrói. Isso aí como eu disse, isso aqui é que nós chamamos de realidade espiritual. Nós estamos encerrando. Eu queria que você pensasse o seguinte: à luz do que a palavra de uma igreja perseguida, Jesus fala assim, você tem 2 prêmios ao que vencer. Se for fiel até a morte, e você negar a sua vida, para não perder, aquele que negar a si mesmo, né? Quem diz a palavra, vamos ler de novo. Porquanto quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem fala assim, eu não tenho preocupação com a minha vida, eu tenho preocupação com a minha alma. Aqueles moradores lá de Esmirna, os crentes de Esmirna, eles não amaram a própria vida. Pelo contrário, eles creram na palavra. Jesus também, quando ele estava ali na cruz, ele não amou a sua própria vida, porque ele sabia que Deus tinha um chamado para ele. Então, ele creu nas promessas de Deus, que ele estava vindo por aquela missão. Nós não queremos pensar em coisas assim, graças a Deus que nós vivemos num país que não temos que passar por essa provação da metralhadora, né? De uma pessoa falando assim, ou você nega Jesus ou senão você vai morrer. Mas aqueles que ficarem vai passar por provação muito pior. Se Jesus voltar, né? E você não estiver, né? Quando a trombeta tocarem, aí sim, não tem choro, não tem vela, não tem como se fala, né? Aí a perseguição vai ser de uma forma que você não tem como se salvar. A não ser você perdendo a sua vida, né? Renunciando à vida mesmo para salvar. Irmãos, eu queria dizer o seguinte: até que ponto que você está disposto a andar com Deus? Se você, olha, Deus tem me chamado, mas aí eu falar agora não, né? Ainda não é tempo, ainda eu quero fazer isso e aquilo. Lembra aquela mulher que o pastor Josué Iron, acho que é isso, né? Josué Iron é um missionário da... Eu ouvi muitas pregações dele no começo da minha carreira cristã, e ele falava de uma mulher argentina que Deus chamou ela para me pregar o evangelho. Ela falou assim, olha, não dá agora porque eu tenho 17 anos, ainda vou fazer faculdade, né? Tem todo um sonho pela frente, mas assim que eu me formar, eu quero trabalhar com o Senhor. Aí se formou. Aí Deus chamou ela e falou assim, mas é que eu estou namorando, já estou com o casamento, né, em vista, tal. Assim que eu casar, né, e estabelecer minha vida, eu quero trabalhar para o Senhor. Aí passou-se um tempo, casou, aí eram os filhos. Eu sei dizer que essa mulher já tinha 40 e poucos anos. E a palavra diz que o Deus chamou ele para falar assim, ó, numa rua lá na Argentina, não sei que cidade que era, ele fala só o país, que Deus falou o seguinte, olha, atravessa a rua, bate na porta daquela casa, vai sair uma mulher
E quando aquela mulher sair, você vai dizer para ela o seguinte: quando você tinha 17 anos, eu te chamei e você disse que não podia, porque você tinha que se formar aos 24 anos, porque você ia casar, há tantos anos por causa dos filhos e tal. E hoje, por sua causa, mais de 200 mil pessoas foram para o inferno. E hoje você vai prestar conta dessas almas que você tinha um chamado para falar de Deus para ela. Irmãos, eu não sei o quanto isso não estava lá, mas eu tenho certeza, irmão, que Deus nos chamou para um propósito. Que a nossa vida vai salvar almas. Se nós estivermos aqui para salvar nós mesmos, com tanto que Deus tem dado, é muito pouco. A começar pelos da nossa casa. Então nós temos que abrir os olhos daqueles que estão olhando, correndo atrás daquilo que não vai tesourar nada no céu. Mas pastor, não é muito radicalismo? Irmãos, Deus, Ele é Deus, é Pai. Ele quer a família abençoada. Quantos anos eu e minha família estamos nessa jornada? E cada dia Deus acrescenta mais. E eu nunca... hoje eu estou... Estou 63 anos, graças a Deus. Não parece, né, irmão? Ontem até, eu comentando lá em casa no almoço hoje, eu estava na mesa e tinha um irmão que eu achava que ele tinha da minha idade para lá, né? E aí, conversando assim, a hora que ia cantar os parabéns, aí ele falou assim: eu fiz aniversário agora em fevereiro também. Eu falei: que parabéns, né? Vamos cantar parabéns para você também, né? Aí eu falei assim: quantos anos, irmão? Ele falou: 55. Eu falei: né? Graças a Deus, né? Irmãos, você sabe por que você tem que comemorar o aniversário? Pastor, costume. Não, tem que celebrar. Você vai vivendo numa época, você acha que... que é a vida? É só comer, a gente vai vivendo, Deus vai dando a vida. Mas, irmãos, você começa a rodar o seu velocímetro. E ontem, até assistindo um programa de programação lá do Olimpíadas de Inverno, eu vi a história de um brasileiro que o sonho dele era participar de uma Olimpíada. E não sei qual que era a especialidade que estava correndo lá, não vou explicar, mas uma coisa que eu gravei. Somente 120 pessoas conseguiram cruzar a linha de chegada. Ele era o de número 120. Mas ele chegou. E essa era a vitória dele. Não é o primeiro lugar. É lógico que todo mundo, né, treina para ser o melhor e tal. Mas, irmãos, cada aniversário que você completa é uma soma de 365 dias, de 365 dias que a misericórdia de Deus foi renovando na sua vida. Irmãos, quem que garante que nós vamos estar, que eu, pastor Aguiar, vou poder celebrar o próximo aniversário? Mas cada vez que eu celebro, eu dou glórias a Deus. E o importante é como é que você chegou lá, né? Tem gente que já está chegando todos estrumbicados e tal, mas Deus é tão maravilhoso, né? Se não fosse os meus cabelos brancos, eu não reclamo dele, muitas pessoas iam achar que eu tinha muito menos, né? Mas, irmãos, graças a Deus, Deus nos dá saúde, Deus nos dá fôlego, nos dá disposição para continuar. E é isso. Então, comemorando aniversário hoje, num dia de culto, maravilha. Não tem coisa melhor. Então, o que eu estou falando é o seguinte, né? Servir a Deus é a coisa melhor que nós podemos fazer, porque é Ele que é o dono de todas as coisas. Haverá novos céus e nova terra, segundo a palavra do Senhor. E ao que vencer, darei, né? Vamos ler aqui, para não ficar... aqui, ó. Não temas com que hás de sofrer. Olha Jesus consolando a igreja. O diabo está para colocar algum de vós na prisão, para que sejais provados e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Coroa
Você tem 3 coroas: da vida, da glória e da justiça. Quando nós falamos em coroa, coroa representa poder, autoridade. Irmãos, haverá o tempo que Jesus, depois de passar por esse período de tribulação, haverá um novo céu e nova terra, a nova Jerusalém descerá, e Jesus vai reinar aqui nessa terra. E se Ele está te dizendo que você vai ter coroa da vida, você vai ter autoridade. Quando alguém chega com uma coroa, uma rainha, é porque ela tem poder, ela tem autoridade, um rei. E é isso que Deus está chamando a nós, para sermos os governantes dessa terra, depois que passar essa situação. Nós estamos falando assim, a coroa da vida, irmãos, é uma coisa tremenda. E a outra coisa, um segundo prêmio: o vencedor não sofrerá dano algum na segunda morte. Então, todas as nossas obras passarão pela prova do fogo. Aquele que edificou com palhas, madeiras, né, serão queimados, segundo a palavra. Mas aquele que edificou com ouro, pratas e pedras preciosas, essas prevalecerão. E aqueles que edificaram com palha, segundo a palavra diz, que serão chamuscados, irmãos. Serão sofrimento. E Deus está falando aqui, ó, ser fiel até a morte, e não sofrerás o dano da segunda morte. É tudo de bom, a promessa do Senhor para nós, e nenhum dos seus planos são frustrados. Por isso, para nós encerrarmos, né, as nossas obras estão sendo avaliadas. Nós estamos falando aqui que há um tempo para dedicação, para a expansão do reino de Deus. É tudo que Deus quer. A minha visão de Deus é um Deus Pai com muitos filhos. Eu sou filho, você é filho, filha, né? E qual pai que quer perder um dos seus filhos? Fala para mim. Ainda mais um Deus que é um Pai amoroso. E o que Ele quer? Que nós cuidemos um dos outros. Por isso que a palavra diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a proposta. Se nós, né, seguimos a palavra de Deus, Deus fala assim: essa é a família que eu desejo, essa é a família que eu quero. Então, vamos nos unir nesse amor de Deus. Vamos estar preocupados com as almas que estão aí fora, precisando de uma palavra, às vezes dentro da nossa própria família, porque o dia chegará e Jesus voltará como ladrão da noite, segundo a palavra. Ninguém vai saber o dia e nem a hora, senão o Pai. Que Deus nos abençoe e nos faça uma igreja próspera para expandir o reino do céu. Amém? E que os ventos da vida não nos afastem de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer.